Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão e eu tô com Cláudia Riso, a super cartomante lá de Santos, que veio aqui para dar uma palestra sobre a avareza na 8ª mesa redonda sobre as cartas ciganas, gente. Oi, pessoal. Ai, eu não quero que você vá embora, e aí? Tá Né? acabando. Tá acabando, né? As horinhas contadas no relógio já. Já Segunda, não é mais no segunda, calendário, não é né? Já é no nada. relógio. E hoje a gente vai fazer, o vídeo de hoje é sobre o que mesmo? Que eu já até esqueci. Decepção. Decepção! Como é que a gente cria uma decepção? Como é que a gente reage diante de uma decepção, Cláudia? Decepção com quem? Porque eu penso muito a questão da decepção em relação às expectativas que a gente cria em relação às pessoas, tá? Pessoas e situações, né? Porque às vezes ela não vem em cima de uma pessoa específica, tá? Mas um castelinho de areia que a gente cria em relação a uma situação. O que poderia ser, por exemplo? Você querer construir uma relação de amizade com alguém. Vamos pegar a questão da amizade. E você criando uma expectativa que você tenha aqueles tipos de pessoa à sua volta, tá? De repente, alguém te magoa. Você colocou muito próximo de você. E essa pessoa não reage da forma como você gostaria, por mais que você faça alguma coisa por ela. Olha o que eu falei, que você faça alguma coisa por ela. Sem que a outra tenha até te pedido, né? Que você, de repente, presenteie essa pessoa bastante. Que você se lembre de levar ou ir junto com essa pessoa em locais. Então, quer dizer, você está tentando criar um vínculo de amizade realmente. Será que a outra pessoa também, na mesma proporção que você, tá? Então, tudo na vida da gente tem uma medida, da outra pessoa também, tá? Mas ela tem um outro olhar, tem uma outra vivência, ela teve experiências que às vezes endureceram ela, então ela não tem aquela relação de carinho, de afetividade tão grande quanto a gente tem, tá? Piorou quando se trata do amor. Porque é o tipo de relação que as pessoas mais criam expectativas. E normalmente são as pessoas que nos procuram na cartomancia. E é engraçado que mulher faz muito isso, né? Mal conheceu, estão se conhecendo, já fica criando uma expectativa de namoro. Aí começa a namorar, já tá pensando em casamento. É uma coisa assim, né? Nós criamos expectativas. E até mesmo, de repente, que a pessoa já tenha um sentimento e você tenha o quê? Conhecimento da pessoa de algumas semanas, de poucos meses, ou um mês, vamos supor, né? E você já está numa expectativa que essa pessoa já tenha um sentimento. Será que ela tá no mesmo tempo que você para ter o mesmo tipo de sentimento, de emoção, de ligação? E na verdade, deixa eu pegar duas coisas aqui, vou pegar essa caneta. As pessoas não são um imã. Às vezes até se repelem, né? Então, energeticamente. não tem como a gente colocar que as coisas vão ser tão iguais assim, tão casadas como um imã. A gente não tem condição de colocar, como falam, né? Cada um tem a tampa da sua panela. Será mesmo que a gente encontrou naquela pessoa? Só que para mim, tampa da panela sempre tem defeito, porque a gente deixa cair, a rosquinha cai. Então, a pessoa vem com defeitos, na sua amizade, na família, nos colegas de trabalho e no amor. Então, assim, decepção, a gente vai passar exatamente pela expectativa que a gente cria em relação às pessoas. E todo mundo cria expectativa. Todo mundo, não tem como, até a criança cria, que dirá a gente como adulto. Tá? E a gente tem pequenos sonhos, grandes sonhos e a gente se decepciona, né? Então, o que fazer com isso, né? Será que a gente precisa viver aquele sofrimento muito tempo da decepção? Porque aquele pequeno luto a gente vai viver mesmo, não tem como,
tá? Não dá pra gente racionalizar e muito menos criar uma armadura, né, para se proteger das decepções. Muito menos achar que uma amizade vai ser eterna, que um sentimento vai ser eterno. Você sabe até que as relações na família, né, elas se quebram. Eu tenho horror, gente, de duas coisas: para sempre e nunca mais. É muito tempo para sempre e nunca mais, né? Não, vamos combinar? Eu ouvi esses dias, é claro que eu não vou falar quem, né? Mas falou assim: eu odeio essa pessoa e nunca vou gostar. Que negócio é esse de nunca, gente? Não existe esse negócio de nunca. A nossa palavra, eu sempre falo, o vento leva. Então não dá pra gente esperar também que a pessoa tenha uma palavra de fidelidade com a gente em relação a uma coisa que ela se comprometeu, em relação a um compromisso que ela combinou, em relação até o contrato, né, que fizeram com você, e aí você vai criando essas decepções. Por quê? Porque a gente tem muita fidelidade com aquilo que a gente combina com as nossas expectativas, com as nossas ilusões e com os nossos objetivos, tá? Porque tem a ilusão, que é aquela coisa que a gente pensa que vai fazer e de repente nem se mexe do lugar. E tem aquilo que é o nosso objetivo, que realmente é aquilo que a gente vai batalhar. Então, concorda que você vai entristecer e se decepcionar, seja na fantasia, seja na real? Como a gente decepciona os outros também. Né? Às vezes está num lado, às vezes está no outro, né, Cláudia? Porque cada um tem o seu momento, tem a sua vivência. E assim, a experiência de vida faz com que a gente tenha um tipo de atitude muito diferente do outro, tá? Eu vivi... Uma resposta, uma reação. Eu vivi uma coisa, a Tânia viveu outra. A gente se dá bem da mesma forma. Ela tem uma maneira de ser, eu tenho outra. E a gente se dá bem. Mas a gente não tá se prometendo nada. A gente tá procurando viver essa amizade. Então, assim, eu acho que o grande segredo é isso. Viver a relação. Do jeito que der. Seja do ela jeito qual que ela for. se apresenta, né? Por quê? Porque a gente vai se decepcionar sempre, em algum momento, com alguém por causa de alguma coisa. E a gente sempre vai decepcionar o outro também, né? Sempre. Agora, me ocorreu uma coisa, né? As fantasias que a gente cria, as expectativas que a gente cria a respeito de nós mesmos, né? Sim. Eu sou maravilhosa, a gente tem decepção com a nossa com a gente, né? Porque a gente, né, olha muito pra fora, mas é importante a gente olhar pra dentro. Sim. Poxa, eu achei que fosse dar conta, não dei conta. Olha, eu achei que eu ia conseguir, não consegui. Você tá sendo boa assim, a gente fala assim, sua besta humana, sua burra. Como é que pode? Porque a gente se decepciona com o próprio espelho. Também. Isso é importante, faz parte da caminhada de todo mundo, né? Então a gente pode falar das cartas relacionadas à decepção, né? Encosta um pouquinho mais pra ali. baixo, porque tô tampando aqui, né? Deixa eu botar aqui, ó. Gente, as nuvens com a foice. A quebra de uma expectativa, a quebra de uma ilusão, a quebra de um sonho, a quebra de uma... né? Cortar aquilo. Aqui no caso, o assunto principal hoje é falar de pessoas, né? Decepção em relação a pessoas. Mas você pode pensar também naquilo que você não comprou, naquele lugar que você não foi. Mas eu tô pensando em relações, tá? Porque essa foi uma semana intensa, em que aconteceu muito isso em relação a pessoas que eu conheço. Então eu achei importante falar por que a pessoa se decepcionou com uma outra, né? Porque ela criou uma expectativa irreal, tá? Ela imaginou que a pessoa fosse cumprir assim, radicalmente tudo aquilo que ela imaginou, que ela idealizou e que ela enxerga na outra pessoa. Porque, na verdade, parece que a gente coloca um óculos e enxerga aquela pessoa. Quando a gente tira o óculos, a gente vê ela da forma real, tá? Então, ela tem defeitos. De repente, você vê uma cicatriz, você vê a pessoa puxando a perna, você vê que ela fala errado, que ela gagueja, que ela fala pra você, eu já te ligo e não liga.
Ai, vamos em tal lugar e fala com empolgação e esse tal lugar nem acontece, passa o ano e não acontece. Então, tá aqui, as relações, elas necessariamente elas não precisam ser quebradas, claro, é a minha opinião, tá? Mas depende da situação, é lógico, porque tem decepções e decepções, né? Mas a gente pode tentar transformar essa decepção em uma coisa assim mais calorosa aqui dentro, se a gente souber enxergar que o outro tem defeito e ele vai dar mancada, ele não vai cumprir exatamente aquilo que a gente esperava, nem com a palavra que a pessoa deu. Posso dar um exemplo nosso, de nós duas? Vambora. Né? Em maio, a Cláudia teve aqui, né, que ela é de Santos, ela teve aqui no Rio pra me esquifé. Cláudia, vamos fazer live, vamos fazer entrevista, vamos... Lembra? Ela é assim mesmo comigo. Eu criei uma expectativa na Cláudia, só que justamente em maio eu tava com algumas situações, uns problemas, né, tava sem cabeça, e não rolou nem a live, nem as entrevistas. Né? E eu fiquei decepcionada comigo depois. E olha quem que ficou mais decepcionada, é ela. Porque pra mim, passar os dias aqui, pra mim já é uma diversão. Porque eu falo besteira e dou risada da hora que eu levanto até a hora de dormir. É verdade. E apaga a luz e eu continuo falando besteira, né? Então, pra mim, já é divertido. A gente tá aqui em dias de frio e chuva e a gente tá se divertindo do mesmo jeito. Né? Mas eu fiquei chateada porque eu criei em você uma expectativa e eu não cumpri minha parte, porque eu sou muito comprometida, eu sou muito responsável, né? Mas eu não tava nem com cabeça para fazer entrevista em maio. Aí, graças a Deus, teve a mesa redonda que ela pôde vir na hora. Agora eu quero live, quero entrevista, quero isso, quero isso. Ela tá tentando recuperar. Não sei, eu vou a mancada, vou pensar. Porque é legal quando a gente percebe, pô, dei uma mancada, deixa eu corrigir isso. Que bom que você tá me dando oportunidade, mesmo que tardia, de eu corrigir a decepção. E aí fica um alívio pra mim, né? Nossa. Aí, no caso, quando a gente tá falando de amizade... a boa amizade, a gente conversa, a gente negocia. E que bom que a gente tenta... É como recompor aquelas situações, né? E em vez de você ficar magoada, Tânia me enganou, Tânia mentiu pra mim. Não estaria nem aqui, né? Eu entendi, a Tânia não estava bem. Né? A Tânia estava chateada com uma série de situações e tal. E isso também vale a pena, né? Entender que o outro também não está bem. Pelo menos não naquele momento, naquela situação. Né? Mas, gente... Mas percebem, a gente já fica com decepção da gente mesmo. Da atitude que a gente toma com o outro, assim como da atitude que o outro toma com a gente. Até a gente toma dores da atitude, fica decepcionada com a atitude que a pessoa toma com você. Então, assim, eu tomo suas dores e fico decepcionada. Eu sou a rainha de fazer isso, tá? Se a pessoa é importante pra mim, eu fico incomodada, sim. Eu já olho com a ira pegando fogo nos olhos, mas eu tento administrar isso, que eu falo assim, pô, caramba, Cláudia, não é bem assim não, porque o assunto é entre eles. É importante. E você não tem que tomar as dores. Mas você pode, sim, olhar com desconfiança para você voltar a colocar crédito naquela pessoa de novo. Que bacana isso. Então, as relações, elas podem ser vividas, elas podem ser quebradas, e se as duas partes tiverem interesse, a gente pode deixar isso de lado e manter um sentimento bom com a outra pessoa. Ou se for de trabalho, que tenha uma boa relação de trabalho. Então, assim, tudo depende muito da situação. Por isso que eu falo, é minha opinião, tá? Mas existem situações que a gente pode reconstruir aquilo e conviver bem com as outras pessoas, porque a gente vive em sociedade. Então, se a gente não se der bem, tá? Para mim não existe aquilo assim, perdi uma amizade, eu vou conquistar novas, tá? Por quê? Eu sou muito contra aquele negócio hoje da internet, bloqueia e exclui. Eu não sou desse tempo, eu sou da amizade concreta, das relações concretas, eu não tenho isso dentro de mim. Para mim, relação é importante. É porque hoje em dia tá tudo tão descartável.
né? Até as amizades estão descartáveis, as relações estão descartáveis num clique também, né, gente? Sim. Tá tudo tão rápido acontecendo hoje em dia, administrar isso, né? É muito bom quando você, né, às vezes bloqueia o outro, mas é muito triste quando o outro bloqueia a gente também, né? Quando o outro rejeita a gente, enfim, né? Por isso que criar empatia também é importante, né, Cláudia? Você sabe que eu lembrei de uma coisa aqui? A gente às vezes se decepciona, eu principalmente, né? Vou falar de mim. Quando a gente não tem atitude. A gente também se decepciona com a gente. Então, assim, reage, porque você é o seu melhor amigo. É o seu principal amigo. Então, certas atitudes e não atitudes decepcionam sim. A gente tem que saber lidar. Se é com outra pessoa, vai lá, tenta negociar isso, vamos ver se existe um acordo, tá? Mas existem decepções, claro, aquelas que não dá pra engolir, né? Que a pedra não desce aqui, senão vai sair rasgando. E se respeite também, né? Ou então dá o tempo de diluir para poder resolver isso ou não, né? Cláudia, adorei, né? Que bom que você me deu essa oportunidade de corrigir. Eu nem sei do que ela tá falando. Eu esqueci. Tá? Então, gente, que expectativas você cria com relação ao outro, com relação a você mesmo? Porque a vida vai, quebrar essa expectativa de um jeito ou de outro. Por mais duro que seja, é melhor olhar para a realidade do jeito que ela se apresenta. É tão bom fazer as pessoas durarem na vida da gente. É bom mesmo. Tá? Gente, até o próximo vídeo. Obrigada, Cláudia! Beijo. Oriente-se.